twende aundi ange yelela twende kakele kachimbamba ozala posi kakele kachimbamba ozala posi. O programa PICACIP tem como objetivo analisar os principais acontecimentos nacionais e internacionais nos mais diversos setores. Para o dia de hoje, nós contamos com 5 convidados. À minha direita temos o nosso jornalista comunitário Pedro Calunga e temos também o nosso analista político Eurico Domingos. Temos à minha esquerda o engenheiro agrônomo João Nogueira. Temos ao lado a nossa politóloga Teresa Zumba e, por fim, o senhor Sebastião Teixeira, que é engenheiro ambiental. Sejam todos bem-vindos a este programa. Gostaríamos então de começar com o nosso debate e vamos começar pela única mulher do painel, sem contar com a apresentadora. Companheira Teresa, por favor, pode trazer-nos então os principais acontecimentos do contexto internacional político? Muito obrigada, companheira Mônica Antônio, saudar os meus colegas do painel e agradecer mais uma vez pelo convite. Do ponto de vista do contexto internacional, o mundo está a viver 2 grandes acontecimentos. Um que tem que ver com o conflito entre Israel e Hamas, que já dura um semestre praticamente, e este conflito está a envolver alguns grupos da região, incluindo também países como a Síria, o Líbano e o Irão. No outro extremo, continuamos a acompanhar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e a comunidade internacional apela para que as partes envolvidas possam então cessar fogo no sentido de cumprirmos com os direitos humanos. Do ponto de vista da implicação para a organização ADRA, que depende fundamentalmente de financiamento externo, o seu parceiro GAS, que é Grupo África da Suécia, e a Solidariedade Prática anunciaram novas medidas de financiamento para o ano de 2025. Como encaminhamentos, há necessidade desta ONG angolana identificar então novas fontes de financiamento. Muito bem. Companheiro Eurico, que comentários tem a fazer sobre o contexto político nacional? Bem, do ponto de vista do contexto político nacional, vamos dizer que nesse período de quase um ano em Angola, muita coisa aconteceu. No entanto, procuramos aqui destacar 3 principais acontecimentos. Um primeiro que tem a ver com o Conselho Consultivo e um outro segundo que tem a ver com os espaços de diálogo à luz do espaço do Conselho Econômico e Social, e um último, esse que também abafou a praça pública, que tem a ver com a proposta de lei sobre autarquias locais em Angola. Portanto, nós poderíamos talvez aqui destacar o primeiro, sobre o Conselho Econômico Social, que nesse período reuniu aí sensivelmente quatro vezes, onde destacaram vários assuntos do país, com realce aqui o crescimento econômico, alguns investimentos público e privado, algumas parcerias, bem como algum processo de requalificação do sistema educacional, enfim. E nesses espaços, como sabem, a ADRA, enquanto uma instituição do terceiro setor, é membro e fez parte desses espaços, onde também apresentou a sua visão sobre o sistema de saúde pública e educacional. Já em termos do Conselho Consultivo, que decorreu em Malange, a ADRA, mais uma vez, foi também convidada e apresentou a sua visão sobre a agricultura familiar. Mas nós entendemos que o fato da ADRA apresentar a sua visão sobre a agricultura familiar é necessário, de fato, monitorar as medidas extraídas deste Conselho. Já para terminar, tem a ver com o grande momento da proposta de lei que foi apresentada pelo Conselho de Ministros, apresentou à Assembleia, a Assembleia apreciou em modo
de apreciação aprovou na generalidade. No entanto, após a sua aprovação, que são 3 principais propostas de lei, uma que olha para a institucionalização das autarquias locais, outra que olha para a questão da lei orgânica municipal e, por fim, a outra proposta que é a proposta remuneratória. No entanto, diante deste cenário, do ponto de vista da implicação, estamos a dizer que a ADRA apresentou um estudo sobre a percepção dos cidadãos em torno da institucionalização das autarquias locais e tornou público esse estudo em site do site e também dos jornais. Apesar disso, também se deu várias entrevistas em diferentes órgãos sociais. Muito obrigada, companheiro Eurico. Nós queremos também olhar um pouquinho para um setor muito mais sensível, que é o setor econômico, e gostaríamos de ouvir então o companheiro Nogueira. Olá, muito bom dia, querida Mônica. Bom dia, companheiros de painel. Para o setor econômico, vários acontecimentos premiaram o nosso país. Vale destacar 3. O primeiro é portanto, o setor produtivo, o setor agrícola. O segundo tem que ver com a subida vertiginosa, se assim podemos considerar, do combustível. E o último, o aumento da dívida pública. No desenrolar dessa nossa intervenção, dizer que para o primeiro acontecimento, que o companheiro Eurico fez muito bem a referência, o Ministério da Agricultura, no âmbito mesmo do seu programa estatutário, fez o Conselho Consultivo e aí apresentou o relatório da campanha agrícola 2022-2023, onde dá conta de que a produção agrícola no país cresceu, saiu de 5,3 para 6,6. O que significa que houve um ligeiro crescimento, né? E a AGRA, por sua vez, essa organização que muito tem se notabilizado no país, assessorou cerca de 400 camponeses para terem acesso aos fatores de produção no âmbito mesmo desta campanha. E certamente com um encaminhamento temos que continuar a advogar para que haja a assessoria no sentido de que as famílias tenham a sua produção assegurada. Obrigada, companheiro Nogueira. Bem, nós queremos olhar também para o setor social. E claro, voltamos aqui ao nosso jornalista comunitário para então trazermos algumas informações concernentes a este tema. Bom, obrigado, caríssima apresentadora. Bom dia, colegas do painel. Várias foram as incidências apresentadas pelos meus companheiros do painel, mas eu estou muito preocupado com o setor social. O setor social penso que é um setor muito sensível. Nós precisamos olhar com alguma acuidade para este setor. E eu vou aqui destacar 2 notas fundamentais. O companheiro Nogueira falou aqui sobre o Conselho Consultivo e muitas outras questões, mas nós precisamos compreender até que ponto todos esses elementos estão a contribuir para a melhoria da vida das famílias. Falou da dívida pública e muitos outros elementos. Nós estamos a assumir que no 4º trimestre de 2023 a taxa de desemprego subiu para 31,9%. Isto é exatamente grave. Estamos a dizer que isto está no diapasão das idades voltadas a 15 anos para frente. Estamos a olhar para um período em que está a sair da adolescência para a fase adulta e precisamos refletir exatamente sobre isso. Estamos a dizer que destes 31,9%, esta taxa está a afetar mais as mulheres com cerca de 33,2%, comparado com os homens que afetou a 30,4%, o que leva um diferencial de 2,8 pontos percentuais. E este é um dado oficial, porque foi exatamente afirmado no relatório sobre indicadores de emprego e desemprego em Angola do INE. Em termos de implicação para o trabalho da ADRA, estamos a assumir que até a própria sociedade civil está mais preocupada.
privada, porque elaborou uma proposta de projeto voltado ao apoio ao empreendedorismo juvenil nas suas áreas de intervenção, e estamos a assumir que a sociedade civil, dentro do seu papel, a ADRA está ou deve monitorar o processo de avaliação dessa proposta junto à União Europeia. Então precisamos analisar essa questão. Eu acho que nós Um momento, precisamos. companheira Teresa, um momento. Vamos só dar também o espaço ao engenheiro Sebastião para tecer algumas informações voltadas ao setor ambiental e depois voltamos à nossa discussão. Por favor, engenheiro. Ok, muito obrigado e bom dia, apresentadora Mônica e também o companheiro de painel. Dizer que o setor ambiental é bastante pertinente nestas questões, visto que o aquecimento global é uma preocupação séria e urgente, que abrange quase todas as áreas da sociedade e não só o planeta em geral. Também dizer que é o rumo que o país quer seguir, Angola cumprindo com os princípios, as políticas de sustentabilidade, e também atualmente no ano passado, ano antepassado 2022, que saiu em 2023 o decreto presidencial 149/22, que vai até 2050, que é o instrumento de educação ambiental que pode atingir para mitigar esse tipo de fenômeno. Também, segundo o relatório da Organização Mundial de Meteorologia, disse que nos últimos 32 anos a temperatura aumentou, e tem aumentado, isso quer dizer cada um ano ele vai aumentar. E como é que mudamos de clima? Nós mudamos de um clima quando essa temperatura vai persistindo durante 5 anos. Daí as implicações para com a ADRA. A ADRA elaborou consórcio com a PNUD numa linha de proposta de projeto para as alterações climáticas, isto é, nas províncias de Benguela, Cunene, para criar resiliência face a essa situação das alterações climáticas, e não só abrangendo também para Luanda. Temos o projeto financiado pela PPM, também com a ajuda de técnicos, porque isso é uma cadeia. Falando do ambiente, é falando naquilo que todo tipo de política o homem implementa. Daí a necessidade da sustentabilidade, que tem que unir os 3 pilares que é importante: economia, sociedade e ambiente. Articulando isso, vamos ter uma sustentabilidade. Certo, muito obrigada, companheiro Sebastião. Bom, eu sei que o debate está bastante convidativo, mas nós queremos fazer agora uma pausa e voltamos dentro de alguns minutos. Estamos de volta para a segunda parte do nosso debate e queremos agradecer a todos os telespectadores que nos acompanham no conforto do seu lar. Bem, queremos devolver a palavra então à companheira Teresa, por favor. Muito obrigada. Eu ia rebater aquilo que o companheiro Kalunga esteve a dizer sobre os dados do desemprego a nível do país. Eu acho que nós precisamos ter algum cuidado em trazermos algumas informações sobre o índice elevado de desemprego e a precariedade de vida das famílias, porque se tivermos que olhar para aquilo que é a atuação dos partidos políticos, as 2 grandes forças políticas a nível do país, estou a falar do MPLA e da UNITA, realizaram um trabalho interessante num período de 1 ano. Se estamos lembrados, né, eu acho que de junho de 2023 até agora, em março de 2024, mais ou menos, essas 2 forças políticas giraram o país para estabelecer contato direto com as comunidades e poderem levantar, não é, as principais preocupações das comunidades. Então eu acho que há um trabalho, sim senhor, que está a ser feito, que é importante a gente valorizar. Bem, se me permite, é importante, porque nós estamos a falar para o país e nós precisamos colocar bem as preocupações, porque a questão do problema do país, o desemprego, já está bem identificado, e a responsabilidade do partido no poder assumir
com a sua responsabilidade, porque são eles que governam. Claramente que nós temos dados claros de que houve sim, de fato, uma explicação, mas se levamos em consideração as iniciativas da oposição, devemos salvaguardar um trabalho enorme que a UNITA fez sobre a escutação da proposta de lei, um projeto de lei sobre a autarquia que se submeteu também sob a apreciação da Assembleia Nacional. Mas ainda nas ações do partido político, colega Teresa, é importante olhar que a minha grande preocupação tem a ver com a diversidade e a pluralidade dos partidos políticos. Só para ter um dado concreto, pela terceira vez, o Tribunal Constitucional chumba uma proposta de legalidade dos partidos que tem uma expressão, que tem uma aceitação. Limitando o exercício de participação cívica. Estamos a limitar o exercício da cidadania. Companheira Teresa, é preciso ter calma. Você aqui é educadora social, tem aqui se posicionar. Não, temos que olhar. Nós estamos a Temos que olhar para essas questões. E aqui, enquanto educadora social, vou lembrar do relatório apresentado sobre a crise alimentar, que dá conta do aumento sobre os níveis de pobreza nas zonas rurais. Temos que olhar para essas questões. Compreende, permita-me. Este relatório está a assumir de que 1.300.000 pessoas em Angola corresponde a 4% da população enfrentar níveis elevados de insegurança alimentar e nutricional aguda em 2023. E a situação deverá piorar, e mais, deverá piorar em 2024. E mais uma vez estamos a assumir que as organizações da sociedade civil, aqui com realce, a ADRA, estão preocupadas com a situação. Por essa razão é que voltaram a elaborar propostas de projetos relacionados à segurança alimentar e nutricional para as províncias do Ambo, Benguela, Malás e Luanda e submeteram a ExxonMobil, a Embaixada do Japão. E a ADRA deve continuar a desenvolver ações de advocacia com o objetivo de olhar para as melhorias das condições de vida. Nós temos que olhar para essa questão. Talvez eu quero dar um contexto, não para fundamentar o relatório, não é? Mas para o setor econômico, eu no painel passado eu disse que houve 3 grandes acontecimentos e poderia justificar este aumento, o agravamento da fome com a subida do preço do combustível. Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. 5 a 1,3. Esse aumento também cria refugiados deslocados ambientais, que são de clima por causa da seca. O aumento do combustível, aqui com particular realce a gasolina, é um fator de estrangulamento. Reparem que o combustível saiu de 160 para 300 kwanza. E o combustível, nesse caso a gasolina, certo, é a peça motora do setor produtivo. Se calhar também, só para terminar já com a minha intervenção, deve-se também essa explicação ao aumento da dívida pública. Exato. Se calhar não temos tanto tempo para